Olá, gente! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E hoje, nesse domingo, as leituras falam pra gente que a liturgia hoje vem nos responder a pergunta: quem é Jesus? Então, mergulhados nesse caminho, crescemos na fé pela identificação com Cristo, o Cordeiro de Deus que nos transforma com sua vida, Então, a liturgia nos responde essas perguntas, E que a gente realmente possa sempre anunciar, Cristo, que é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, a primeira leitura de hoje está em Isaías, capítulo 49, versículo 3, depois o versículo 5 a 6. Isaías, capítulo 49, versículo 3, depois o versículo 5 a 6. O Senhor me disse: Tu és meu servo, e Israel aquele por quem hei de ser glorificado. E agora diz o Senhor, que me formou desde o ventre para seu servo, que lhe torne a trazer Jacó. Mas Israel não se deixou ajuntar. Contudo, aos olhos do Senhor serei glorificado, e o meu Deus será a minha força. Disse mais: Pouco é que sejas o meu servo, para restaurares as tribos de Jacó, e tornares a trazer os guardados de Israel. E também te dei para a luz dos gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Então, essa primeira leitura mostra pra gente, que o servo do Senhor é a luz dos gentios, Quem é o servo do Senhor? O servo do Senhor somos nós, Nós estamos a serviço de Deus, Então, que nós realmente possamos ser luz para os outros, Que nós possamos realmente anunciar a palavra de Deus a todos, Que a gente possa, sempre, cada vez mais, nos colocar a serviço de Deus, anunciar a palavra, que a gente realmente que a gente possa deixar, que Deus ilumine a nossa vida, tá certo? E agora, falando da segunda leitura, hoje ela está em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 1 a 3. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 1 a 3. Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Então, essa segunda leitura, é o início da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, que ele saúda, o apóstolo Paulo saúda o povo de Corinto, então, e aí deseja a paz, Nós somos todos, chamados a ser santos, junto com todos os que em qualquer lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso, Então, que a gente possa realmente ser cada vez mais também. Nós somos também chamados a ser santos junto com todos, Então, que nós possamos aceitar esse convite, acolher, dizer sim a esse convite, e anunciar, a palavra de Deus, anunciar o Evangelho de Cristo, tá certo? E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em João capítulo 1, versículo 29 a 34. João capítulo 1, versículo 29 a 34. No dia seguinte, João viu Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse: após mim vem um varão que foi antes de mim, porque já era primeiro do que eu, e eu não o conhecia. Mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso, batizando com água. E João testificou, dizendo: Eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. E eu não o conhecia, mas o que me mandou batizar com água, esse me disse: Sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar,
esse é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi e eu tenho testificado que este é o Filho de Deus. Né? Então, essa leitura do Evangelho, no Evangelho de hoje, é importante compreender que quando é afirmado que o Espírito desceu do céu como uma pomba e permaneceu sobre Jesus, né, a duração dessa permanência não era uma questão de alguns instantes, né, era um permanecer no sentido mais pleno da palavra, permanecer para sempre. Então o Espírito foi enviado do céu para fazer a sua morada em Jesus. Né? Desde o momento que o Espírito desceu do céu e permaneceu sobre Jesus, ele realizou uma obra nele. Qual foi essa obra? A de transformar Jesus de receptor do Espírito em doador do Espírito. Jesus é feito o Cristo, né? Literalmente ele é ungido pelo Espírito, e precisamente em vista, né, de chegar a ser o ungidor, aquele que unge os que acreditam nele, com o mesmo Espírito que introduz os que recebem dentro da própria vida divina. Então, esse processo todo, né, chega ao ápice, né, chega ao ponto alto, né, no mistério pascal de Cristo, né, o mistério da sua morte e ressurreição. Então, João gosta, né, de brincar com as palavras. A gente viu aqui nessa leitura do Evangelho, né, e usá-las em vários sentidos ao mesmo tempo. Né? Então, aqui, quando ele fala sobre Jesus entregar o Espírito, né, ele fala aqui no nível mais óbvio, né, que Jesus entregou o seu espírito vital, quer dizer, ele morreu. Mas João também pretende avisar-nos que Jesus fez da hora da sua morte o momento de entregar o Divino Espírito, né, que ele tinha recebido no início do seu ministério. Né? Jesus não entregou o Espírito no sentido de desfazer-se dele. Né? Como já dissemos, o Espírito veio sobre ele para permanecer para sempre. Né? Mas por meio da sua morte, Jesus tornou-se capaz de se comunicar, né, comunicar, né, esse Espírito aos seus discípulos simultaneamente, né? Reter o Espírito para si e partilhá-lo com os seus seguidores. Né? Então, é isso que acontece no dia que Jesus ressuscita. Ele deu a sua vida por nós, né? Foi crucificado e 3 dias depois ele ressuscitou. Né? Ele entra no cenáculo, né? Depois da sua ressurreição, ele entra no cenáculo onde os discípulos estão reunidos, sopra sobre eles e diz: recebei o Espírito Santo. Então, por meio deste soprar, eles viram cristãos, né? Pequenos cristos, né? Eles passam a ser ungidos também com o mesmo Espírito e aptos agora, né, para dar continuidade à missão salvífica de Jesus. Né? Então, hoje, nós é que somos os discípulos. Né? Hoje, nós é que temos que dar continuidade à missão salvífica de Jesus. Então, que nós realmente possamos fazer isso com bastante fé e alegria, tá certo? Que nós realmente possamos levar essa mensagem, né, de Cristo a todos, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, segunda-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.